a visualização acaba me acompanhando. Não levantou ali, que a gente vai virar ela. Aproveito para dar mais uma olhada e ver que todas aquelas pressões, elas estão uma parte nessa manta e outra parte está sendo segurada ali, ó, literalmente pela barra. Então, para que eu dê o primeiro impacto, seja com qual ferramenta for, eu preciso fazer com que essas chapas sejam liberadas uma da outra. Imagina você puxando lá o amassado e automaticamente essa chapa segurando ele. Caraca, não tinha percebido, mas olha aqui a tensão do amassado de risco. Olha aqui o tanto que ele está tensionado, logo embaixo o vinco. E olha como as calafetações, elas estão por quase toda a barra, ó, desde a parte de trás até a parte da frente dela lá. Pô, Wallace, eu já voltei vários amassados sem cortar essa calafetação. Beleza, isso vai acontecer se você começa a colocar força. Só que em grandes amassados que estão meio que quase que todos ligados, cara, às vezes você coloca força em um, ela corre para outro. Às vezes você coloca tensão em um ponto, ela acaba correndo para outro. Ao contrário de você liberar toda a chapa e começar a empurrar o amassado. Bom, essa manta, companheira, não foi ruim de remover igual da aula passada. Ela praticamente soltou, é quase como se fosse uma fibra. Não sei qual que é esse material. De fato parece bem mesmo uma fibra. Arranco a parte de cima e a calafetação fica pela parte de baixo dela. Não tem muito o que fazer, é ir esquentando. O aquecedor ajuda muito. Ou às vezes é quase uma ilusão aquecer aquelas mantas que estão muito duras. Mas de fato eu sempre acabo aquecendo. Ó, chega a sair até uma fumaça dessa daqui. Sem pausa, sem pressa. Vou soltando ali toda essa calafetação. Muitas das vezes quando a gente vai soltando o reforço da lata, às vezes você já escuta lá do outro lado, plof, aquele barulho. A lata já começa automaticamente a voltar, pelo fato de estar empurrando aqui, colocando a pressão com a espátula, e ela tá passando pro amassado. Mas nesse caso, cara, não adiantou muito não. Depois de ter soltado todas as calafetações, olha aí como o amassado permaneceu. Por onde e como começar um trabalho como esse? Você vai conseguir entender aqui agora. A gente não tem muita referência, ou são poucas as referências para poder trabalhar. Uma das coisas que mais me preocupa, pode não parecer, mas são as tensões que estão nesse amassado de risco aqui. Muitas das vezes essas pressões elas vão voltar, né? As maiores pressões elas vão voltar no primeiro impacto. E o amassado de risco, por ele ser fino, não ter uma proporção muito grande, acaba segurando um pouco a tensão da lata. O aquecedor é essencial, sem dúvida. Lâmpada posicionada e eu consigo ter uma excelente visualização. Ela está um pouco para frente da porta. Quando eu sento aqui no banco, eu consigo enxergar o amassado por inteiro. Talvez aí mais uma grande sacada de se fazer um trabalho com essas características. Meio que você precisa trabalhá-lo por inteiro. Precisa entender que ele está numa grande proporção da peça.
não necessariamente ficar focado muitas das vezes em pequenos pedaços, principalmente no primeiro impacto. Eu preciso meio que estruturar a lata, trazer talvez a metade dela ou tentar trazer todas as pressões maiores para fazer com que a lata se estabilize. E aqui você vai entender como isso acontece. Vou aquecer. Isso vai acontecer muito ao longo desse trabalho. A primeira ferramenta a ser utilizada é essa daí, ó. Tem em todos os kits, acredito. A outra, provavelmente o cara lá de cima já te deu. São as suas mãos. A melhor ferramenta de um martelinho de ouro, com certeza. Bom, ter aquecido e já ter dado um primeiro impacto, empurrando com a mão mesmo. Olha o que fez. Reparem bem nessa pressão, reparem bem nessa tensão. Imagina se tivesse colado lá com um reforço, provavelmente não voltaria. Ou, se voltasse, a parte da frente seguraria. Olha. Primeira parte do amassado já foi feita. Uma das tensões principais no centro da peça já foi trazida. Simplesmente empurrando com a mão. Olha como a peça ou a porta já ganhou um desenho. Como aquilo que era um baita problema já começa a criar um caminho. Eu sei que para muitos de vocês possam... Poxa vida, cara, mas tá muito feio ainda. Só que é assim, etapa por etapa que a gente vai transformando.